Boa noite, estamos aqui na TZ PUC agora, somos alunos da PUC São Paulo, estudantes de psicologia, e estamos fazendo esse podcast hoje para a matéria de Psicologia do Desenvolvimento. Meu nome é Arthur Neskit. Meu nome é Pedro Noronha. Meu nome é José Eduardo Rosmaninho. E a gente está aqui hoje com a psicóloga que chama Milena Reis, formada pela FMU, com orientação psicanalítica. A Milena é cofundadora da Clínica Preta, na qual ela trabalha as relações étnico-raciais com o objetivo de descolonizar o olhar da psicologia, promovendo aquilombamento, resistência e saúde mental do povo preto, a partir de um olhar técnico e afrocentrado. A Milena também é especializada em intervenção de automutilação, prevenção e pós-venção do suicídio, atuando no Instituto Vitalene. Isso. Boa noite, Milena. Oi, boa noite. Que bacana estar aqui com vocês. Muito obrigado. É ótimo. Bom, o nosso tema ele passa principalmente sobre como o dinheiro atravessa, né, o jovem adulto, né, a partir dessa realidade brasileira. Porque, como a gente sabe, né, vivendo na sociedade que a gente vive, capitalista, o dinheiro está presente em todas as relações. E ele está ligado principalmente a formas de existir e de produzir significado, produzir subjetividades. E a gente gostaria de entender um pouco melhor as diferentes formas que o dinheiro pode produzir essa subjetividade, essa vivência, essa forma de existir no mundo, a partir da realidade vivida por essa pessoa, né? Sempre relembrando o recorte social, né, que a gente está fazendo, e acho que esse é principal motivo de você estar aqui com essa sua experiência, com esse seu background, de poder trazer essa experiência preta periférica também, que faz uma grande diferença, né, na relação com o dinheiro, tanto em vários aspectos. Sim, eu acho que o dinheiro, ele determina tudo nessa sociedade que a gente vive, né? Não estaríamos aqui sem dinheiro, estamos aqui também por causa dele, né? Eu acho que o dinheiro, ele se relaciona muito com a maneira que a gente vive. Até mesmo nos espaços, né? Se a gente vai pensar em periferia, a gente está pensando na circulação do dinheiro, né? Então, os bairros nobres, aqui em São Paulo, né? Sim. Ao redor do Brasil tem outros recortes. Por exemplo, no Rio de Janeiro não tem. Aqui a gente tem periferias, né? Então, a gente tem o centro, os bairros nobres e as periferias, né? A gente chama de... A gente observou um processo de marginalização das pessoas, onde elas foram sendo colocadas à margem. No Rio de Janeiro é diferente. Então, em Copacabana, você tem a Rocinha. Uhum. Rocinha é a maior favela da América Latina. Então, o dinheiro, ele fala muito. Até mesmo dentro das próprias periferias, e que muitas pessoas chamam de quebradas, o dinheiro, ele vai dizer aonde... Porque na quebrada tem parte nobre e parte mais difícil. Igual na Rocinha. Na Rocinha tem casa de R$1 milhão, né? Mas mais afastado da entrada da Rocinha tem barraco. Tem gente que é soterrada. Então, o dinheiro, ele influencia muito. Estou falando dessa sociedade toda para a gente pensar no jovem. Sim. Ele influencia muito. Principalmente no jovem que é de periferia. Então, o jovem de periferia, ele tem mais dificuldade de acessar certas coisas. Vocês me apresentaram, mas uma parte da minha trajetória era um programa que falava e trabalhava com esses jovens. Então, os jovens, eles queriam aquilo que era a moda. O sonho de um jovem, da maioria dos meus jovens aprendizes, eu trabalhava num programa de 14 a 24 anos, que emprega adolescentes, era ter um iPhone. Uhum. Teve uma vez que eu estava dando aula e eu tinha um Nokia velho, bem velho. E aí o aprendiz pegou com nojo o meu Nokia. Falou, gente, de quem que é isso aqui? E aí todo mundo riu e tal. Nossa, professora, você é uma professora e não tem um iPhone? Aqueles tênis de corrida, coloridões. Sim. Eles era a maior sede em termos. Eles não corriam, mas eles tinham o Mizuno de Nil, né? Que eles chamavam. Então, o dinheiro, ele tá intimamente relacionado não só com essa entrada no mercado de trabalho, mas também com a criminalidade. Veja só, eles chamam de lojinha, né? Se na lojinha, se você, por mês, você ganha
R$1.000 como jovem aprendiz, na lojinha você ganha 200 por dia. E você não tem muita perspectiva. É diferente de alguém que a família está incentivando, que a família acha importante estudar, acha importante algumas outras coisas que quando você está em vulnerabilidade social, você não presta atenção. O MV Bill, uma vez, num programa de televisão, ele estava dizendo que a mãe dele, o MV Bill é um rapper muito conhecido, das antigas, e ele dizia que a mãe dele ficava muito mais feliz quando ele trazia dinheiro do que um 10. E aí você vai sendo reforçado, você não precisa estudar, você precisa trazer dinheiro. E aí, vamos ser sinceros, você vai trabalhar por R$1.000 ou uma semana você ganhou R$1.000? Sim. Quando você vai trabalhar, você tem chefe. Lá na biqueira é diferente, na lojinha é diferente. Sim. O dinheiro, ele influencia muito. E é isso, né? Eu acho que também em situações sociais mais críticas, o dinheiro começa a tomar um valor a partir também da necessidade, mas também enquanto um símbolo de superação, um símbolo de poder, um símbolo de várias outras questões que vão para além da construção de um projeto de vida, sabe? Exato. Eu acho que quando você narra suas experiências com os jovens aprendizes, eu acho que a gente pensa muito também, como, por exemplo, a entrada na adolescência, né? E os jovens, a gente está sempre ligado a essa imagem do jovem da experimentação, da curiosidade. O tempo todo. E se o dinheiro é possibilidade, como experimentar as coisas, como conhecer as coisas sem o dinheiro, né? Então, eu acho que é claro que existe uma faceta que permite isso, de programas públicos, de acessibilidade, mas ainda é muito difícil. E eu acho que, querendo ou não, a gente revela muito esse caráter fetichista também da mercadoria, né? Assim, de tipo assim, do dinheiro tomar o símbolo, né? O iPhone, o tênis, eles são símbolos. Eles são símbolos da trajetória desses jovens, eu acho, muitas vezes. É a ostentação, né? Sim. Funk ostentação tá aí, essa geração curte muito funk ostentação. Se puder, vai ter sim o cordãozão, vai ter... E eu acho que é um pouco do reflexo da nossa sociedade. Uhum, com certeza. Né? A gente, nas periferias, é ter o iPhone e o Mizuno de 1.000. Em outros lugares, é ter o carrão de R$300 mil. Sim, a mansão que tem 5 empregados com a roupa do empregado da novela, Sim. sabe? Com o babadinho e... Talvez para outras pessoas o status é isso. A gente vive de status muito. O dinheiro, ele traz esse poder, né? E você quer ostentar cada vez mais. Você pode não ostentar como um menino lá da quebrada que vai comprar o ouro, mas você ostenta de outras formas. Com certeza. Eu acho que reduziu a ostentação a populações periféricas. Criminoso. É criminoso e é ridículo, eu acho, quase. Assim, você se negar a enxergar... Toda a complexidade desse movimento. Eu ia fazer uma pergunta para disparar, mas acho que a gente já está discutindo um pouco disso, que é, a partir do seu contato com os jovens adultos brasileiros, quais expectativas eles têm em relação ao dinheiro e o quanto os seus sonhos são atravessados por isso, que eu acho que é um pouco do que a gente já acabou falando. Sim. Eu acho que o sonho de todo mundo é atravessado pelo dinheiro. De todo mundo. É atravessado. Então, é atravessado quando você tem 20, mas aí quando você tem 30... continua sendo atravessado. Vamos pensar, ó, pessoa de 20 tá a fim de comprar lá o iPhone de 30. Vamos pensar no brasileiro médio. Ele já casou, né, tem um filho, agora ele quer a casa própria, ou colocar os filhos numa escola particular. Aos 40, ajudar o filho a ingressar na universidade. Então, o dinheiro, ele sempre está atravessando a gente. O jovem, ele vem muito nessa toada do que a sociedade brasileira ela apresenta para ele. Sim. A gente estava até conversando no off, né? Mas tem hoje as profissões do futuro, as profissões mais rápidas. Mas é isso que a gente está apresentando cada vez mais. Olha as tecnologias, né? Olha... E a gente está esquecendo de contar outras coisas para eles. Eu escuto muitos pais dizendo, eu vou dar para os meus filhos o que eu não tive. Só que você está esquecendo de dar o que você teve, né? Você precisa estar frustrado, você não pode ter tudo o que você quer. Não pode ter tudo, né? E aí você precisa entender
E planejar a sua vida. Se você já está em situação de vulnerabilidade social, você precisa planejar a sua vida. Mas é muito difícil planejar a vida quando eu caio pro baile. Não... Gente, sejamos sinceros, é mais legal ir pro baile ou estudar? Com certeza. Exato. Eu acho que todo um movimento de precarização de que esse plano de vida não existe mais. Né? Então, por exemplo, fazer faculdade hoje não é garantia de um emprego seguro. Nada. O emprego seguro hoje não é garantia de uma qualidade de vida, de você conquistar coisas, de você crescer nessa vida. Então, que posição a gente toma ao culpabilizar essas pessoas por escolherem rotas, entre aspas, né, mais fáceis, enquanto a rota mais difícil também parece que não existe mais. Parece que a rota mais difícil não apresenta mais também os mesmos resultados que antes apresentavam, sabe? A gente está tomando o lugar do imediatismo. A culpa é sua. Não interessa de onde você veio, não interessa qual é a sua realidade. Porque eu acho que a vida da gente é feita de códigos. Os códigos de uma família que não está em situação de vulnerabilidade social, os códigos que ela vai repassar, é diferente de uma que vive em abundância. A gente está falando de escassez e abundância. Se você vive em escassez, se você tem deficiência nutricional, vulnerabilidade nutricional, como é que você vai pensar no amanhã? Você tem que pensar no hoje. Qual que é o seu plano? Meu plano é botar comida dentro de casa. Estava contando para vocês. E não é só uma situação, são vários aprendizes de 14, 15, 16, que eram arrimo de família. O dinheiro tem outro valor. E aí a nossa relação com o dinheiro, e aí vira a nossa relação com o trabalho. Sim, Exato. E é isso, né? Vende-se para essas pessoas ilusões, como dessas profissões do futuro que a gente falou, como influencer, jogador de futebol, de dinheiro dito fácil, pelo menos, e do jogo do tigrinho. E... não sei, tem instrumentos que pensam junto para... vou usar a palavra explorar mesmo, mas para explorar essas pessoas que, às vezes, vivem no imediato, que precisam do imediato, sabe? E aí você vem com uma solução vendida e ilusória de que é fácil e de que é agora. E quais as consequências também disso no jovem, sabe? Eu acho que é aí que está a dificuldade, né? Pensar uma alternativa. O que pode ser feito, então, com esses jovens? O que pode ser idealizado para eles como uma alternativa de sair desse imediatismo ou dessa idealização extrema do dinheiro, que é algo que é vivido por eles, sabe? E acho que é difícil por isso que a gente falou, né? É muito mais atrativo o outro lado. E aí eu acho que... É que eu acho que a gente vai cair numa ideia... Porque a gente não pode culpabilizar a pessoa que é vítima daquela questão. Né? Eu acho que a gente precisa pensar em política pública. A gente precisa pensar em desigualdade social. A gente precisa pensar. A pessoa só tem essa relação com o dinheiro porque ela vive em situação miserável. Ela vive numa situação muito difícil. Então, a gente precisa pensar em como fornecer para aquela pessoa a possibilidade de existir sem estar desesperada em função do dinheiro. E aí, eu sou cofundadora da Clínica Preta, né? A Clínica Preta, ela é uma clínica que atende exclusivamente a população negra, né? E só trabalham psicólogos. A gente tem hoje no corpo clínico 5 psicólogos e uma psiquiatra. Só trabalham pessoas negras, atendendo pessoas negras. E uma das coisas que a gente vê muito... Por que eu estou falando da clínica, né? A gente entende que 75% da população em situação de vulnerabilidade social é negra. Né? Então, o que a gente percebe? Que mesmo as pessoas... Vamos pensar que isso a gente ascendeu, né? Hoje a desigualdade social ela está menos desastrosa, só que essa relação com a escassez, ela te traz danos psicológicos. Da pessoa ascender e não conseguir aproveitar. Dela morrer de medo de acessar certas coisas. Porque lá atrás ela entendeu que não era para ela. Por exemplo, está acontecendo muito agora, a pessoa comprou um apartamento num bairro legal.
Só que a pessoa não consegue aproveitar, a pessoa não consegue contar pra ninguém, a pessoa fica com vergonha porque ela conseguiu ascender, mas isso não é pra todo mundo. Como é que ela vai contar pra amiga dela que fez ensino médio com ela? Que ela tá ascendendo, que ela tá estourando, e aí vira um lugar sozinho. Porque como é que ela vai partilhar? Ela vai deixando de ser daquele lugar. E qual que é o lugar dessa pessoa? Olha os danos, né? Se a gente está falando de psicologia, né? Olha os danos. E como é que essa pessoa aproveita? Ela não aproveita. E não aproveita porque a favela não venceu. Algumas pessoas venceram. Faz Muito difícil. Eu acho, eu tava, tipo, pensando sobre, assim, eu acho que fala muito sobre também essa questão de ocupar espaços, Sim. né? E eu acho que existe esse desconforto de deixar um lugar e o desconforto de ocupar um espaço novo que a sociedade inteira tá te dizendo que você não deveria estar ocupando. José, eu acho que essa é a grande questão. É a grande questão. Você não tem mais lugar. Você não tem mais lugar. Então, para aquele lugar que você sempre se identificou, não é mais aquele seu lugar. E o lugar que você está acessando também não é o seu lugar. Você fica onde? Você fica no limbo. E aí, se você não tiver pessoas... E é isso que eu acho que é uma das minhas bandeiras, né? É se aquilombar. Se aquilombar vem a ideia de quilombo mesmo, de se juntar. Sim. De poder partilhar coisas. Olha, não, porque aí eu fui no restaurante tal e me senti mal. Nossa, eu também. Cara, não tem nada a ver. Você viu que o maître me olhou feio? Nossa, ele me olhou também, é assim mesmo. De ter um pouco de validação, sabe? Porque, para além dessas pessoas que têm essa relação com o dinheiro, a ascensão, ela também é muito complicada. Porque a nossa ideia direta é dizer, não, todo mundo precisa ter tudo, vamos embora. Todo mundo... Não é assim que funciona. Porque a gente ainda precisa de mais, né? E a gente precisa pensar que a cultura periférica é diferente da cultura de pessoas que não estão em vulnerabilidade social, né? Para a população negra, acessar alguns ambientes embranquecidos é muito difícil. Eu posso até contar da minha própria vivência aqui na PUC. Principalmente o ambiente acadêmico. Né? É horrível, é horrível, é horrível. Por várias vezes, e eu ainda fazia parte da bateria da faculdade. E aí, por várias vezes, me perguntaram se eu era contratada. Várias vezes, não foi uma vez só, várias vezes. Então, assim, da professora dizer... Meu primeiro dia de aula, eu cheguei e a professora falou, você tem certeza que você é aluna matriculada aqui? De professor trocar o meu nome, só o meu nome. Tinha 40. Ela só trocava o meu nome e trocava por uma cantora muito famosa, Sandra de Sá, ela me chamava de Sandra. Ela lia a lista toda. Acabava, ela falava, Sandra, você leu o texto? Entende que não é só ter dinheiro? Sim. A questão não é só o dinheiro te dá acesso. Mas tem outras coisas. Porque fulano tem cara de pobre. Vocês conhecem o Chavoso da USP? Sim. Acho que ele é um grande exemplo. Assim. O Chavoso da USP, ele fala muito disso, que ele já foi enquadrado várias vezes na cidade universitária, que ele não tem cara de universitário. Sim. O dinheiro passa por diversos lugares. Eu acho que talvez a gente deva pensar um pouco nessa questão do dinheiro e dessa, talvez, responsabilização que a gente foi falando um pouco, né, sobre essa coisa de responsabilizar indivíduos ou não. E eu acho que a gente entender que dentro desse sistema não existe culpa em correr atrás do dinheiro. Se você, para quem vem de baixo. E a gente deveria muito mais olhar, eu acho assim, as relações com que o dinheiro, né, com que o dinheiro está envolvido. E justamente essa questão de, por exemplo, você pode ter conseguido dinheiro, mas ainda você tem, tipo, outras coisas. Ainda existem outros elementos que vão continuar te dizendo que você não pertence a esse lugar. E eu acho que a gente precisa primeiro pensar antes sobre a maneira com que o jovem tem corrido atrás do dinheiro, mas é a maneira com que o jovem pertence a esses lugares. E eu acho que isso deveria vir primeiro, assim, tipo, de uma certa forma, se a gente quiser pensar também em trabalho. Porque que trabalhos a gente espera, então, que esses jovens tenham? Que trabalho que a gente espera que esses jovens corram atrás? Eu acho que essa conversa deixa, pelo menos, muito esse tom, assim, né? Mas eu acho... Desculpa.
Mas eu acho ainda que é muito curioso que as pessoas elas só olhem para como os jovens periféricos correm atrás do dinheiro. Ninguém está perguntando como os bilionários Correm atrás do Brasil correm o dinheiro. E é ainda pior, é muito explorando as pessoas. Ninguém está questionando. Sim. Ninguém está questionando como a Abílio Diniz é bilionário. Por que a gente tem esse tom? Entende? Então, a gente está pensando na criminalização até de você ser pobre. Se você é pobre, corre atrás do dinheiro de uma maneira que eu acho que não deve ser, então temos um problema. Mas e o bilionário? Quem é que está questionando ele? Ninguém está questionando gente rica. Sim. O dinheiro, ele afeta todas as camadas da sociedade capitalista como um todo. E aí que vem o problema dessa questão, né? Como tratar deste problema dentro das escolas com os jovens, de questões sociais que perpassam eles. Como que os educadores naquele espaço podem influenciar de algum jeito toda essa problematização? Ô Pedro, eu acho que é bem anterior, sabe? Eu não posso, de maneira nenhuma, esperar que um professor da rede pública ou da rede pública municipal e estadual, que ele consiga fazer esse tipo de trabalho, sabe? Às vezes ele não consegue fazer o básico. Às vezes ele não consegue o básico. Às vezes ele mesmo está em situação de vulnerabilidade social. Entende? É diferente de você esperar que um cara que é professor em outro lugar, ele faça isso. Agora, os professores, eles têm dificuldade até de conseguir conversar sobre as coisas óbvias. A gente teve agora greve de professores da rede municipal. Sim. Não era só sobre dinheiro, era sobre condição de trabalho. Como é que eu vou conversar e talvez até dizer aqui, o professor tem que fazer isso, vamos fazer isso e aquilo, sendo que ele não tem mínimo. É o que a gente está falando da situação da população em situação de vulnerabilidade social. Como é que eu vou esperar que ele saiba lidar com o dinheiro se a gente nunca ensinou? Ué, você quer que eu utilize o meu dinheiro de maneira bacana? Legal, mas como? De que maneira? Se eu só estou no imediatismo porque eu preciso comer, aí eu preciso vestir, aí eu preciso alugar a casa, eu preciso de coisas rápidas. Vamos pensar daqui a 10 anos. 10 anos? E ainda para adolescente, 10 anos? Adolescente, 10 anos não existe. Até para os adultos que moram em periferia é difícil pensar. Você imagina em adolescente. Então eu estou exigindo coisas. As pessoas não têm mínimo. Esse professor de escola pública, ele mora onde? Você acha que ele mora nos Jardins do Morumbi? Não. Ele mora na Quebrada igual o menino. Sabe? Faz sentido? Sim, então. E essa expectativa de que renuncie os seus lazeres para, viver eternamente em obrigações, né? Gente, isso não existe. Isso é só exigido de pobre. Sim. Isso é só exigido de... você tem que ser muito resiliente. Gente, a gente é imediatista, é isso. Milena, queria agradecer você por ter vindo hoje participar desse bate-papo com a gente. Obrigada pelo convite. Foi muito bom, foi muito legal. Acho que todo mundo gostou, até quem está aqui assistindo com a gente, o resto do nosso grupo. Também pedir desculpas, acho que pelo tempo, porque acho que a gente poderia falar muito mais. Dá vontade de falar muito mais. Que legal. E que bacana que vocês estão falando de uma realidade que não faz sentido para vocês, que vocês estão conhecendo agora. Eu acho super importante esse debate. A gente precisa, sim, pensar. Eu quero uma sociedade melhor. Você quer? Tá a fim de renunciar aos seus privilégios? Então vamos olhar para as coisas, né? Não é só culpabilizar, porque essa geração, nossa, essa geração é assim, muito inconsequente. Mas quem está criando essa geração é a minha geração. Né? Eu não falei, mas eu tenho 40 anos, né? Então veja. E por que a gente não está ensinando? E por que a gente não está lutando por política pública?